E aí, mundo oculto, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais um vídeo. E esse vídeo eu irei fazer um documentário do tema criptozoologia e criacionismo. Nesse documentário vocês vão ver como esses dois temas estão interligados entre si. O criacionismo é a teoria que acredita que um criador, um ser sobrenatural, ou seja, Deus, criou todas as coisas. E que vocês vão entender que daqui para frente, criptozoologia e o criacionismo estão ligados entre si. Esse documentário será dividido em partes. Essa será a parte um. Não se preocupe com a minha voz, porque eu estou gripado e é uma gripe pesada. Eu espero a compreensão de todos. Vamos lá? Espero que gostem. Existem relatos de testemunhos oculares que viam serpentes aladas na Ásia, Oceania, África, Europa, América do Sul, América Central e América do Norte, ou seja, praticamente em todo o mundo, sendo retratadas nas artes de diferentes culturas pelo mundo, cultos religiosos como objeto de adoração ou simplesmente sendo representados de alguma maneira como uma besta, dragão, basilisco, víbora, demônio, deus da sabedoria, serpente alada ou outra coisa do tipo. Tradições orais transmitidas oralmente de uma geração para outra. As mensagens ou testemunhos são verbalmente transmitidas em discurso de canção e tomaram a forma, por exemplo, de contos, provérbios ou lendas mitológicas ou histórias místicas. Qual a probabilidade de diferentes culturas pelo mundo inventar a mesma mentira? Povos de culturas tão diferentes no mundo antigo do outro lado do mundo, relatados sobre as mesmas criaturas e até mesmo tribos recém-descobertas de algumas décadas atrás, ou de 2 a 3 séculos atrás. Também falaram sobre as mesmas criaturas. Até na Bíblia cita esses animais. Isaías 14:29. Não te alegres tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria. Porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente, voadora. Na Bíblia, ardente significa bioluminescência. Também fala em Isaías 36. Peso dos animais do sul, para a terra da aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente e voadora. Levarão as costas dos jumentinhos as suas riquezas, e sobre corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que do nada lhes aproveitará. O grande histórico Euterpe escreveu seu livro. Nesse livro falava, na página 168, sobre esses animais. Assim fala o livro. Há na Arábia, perto da cidade de Buto, um certo lugar, para onde me dirigi, a fim de me informar sobre as serpentes aladas. Vi logo à minha chegada uma quantidade prodigiosa de ossos e de espinhas desses animais. Esses ossos grandes, médios e pequenos estão espalhados por todos os lados. O local em que se encontra fica situado numa garganta apertada entre duas montanhas de onde se abre a vasta planície que confina com a do Egito. Dizem que as serpentes aladas voam da Arábia para o Egito, assim que chega a primavera, mas que a Ibis, indo ao encontro delas no ponto de junção do desfiladeiro, com a planície, impede-nas de passar, matando-as. Os árabes asseguram-se que é um reconhecimento desse serviço, que os egípcios têm grande veneração pela Ibis, e os próprios egípcios confirmam isso. Todo animal que era classificado no mundo antigo como dragão, basilisco, víbora e serpente estava se referindo a um animal com característica de um réptil, ou seja, se tratava de um réptil. Agora que entra a criptozoologia. A história está cheia de casos improváveis e coisas que parecem ter sido inventadas nas mais delirantes das imaginações. Mas qualquer estudioso da arte ou química sabe como as coisas funcionam quando o assunto é criatividade. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Como diria Lavoisier. Isso quer dizer que para tudo que existe, metaforicamente, no canto da ficção e da fantasia, existe uma inspiração real, ou seja, um fundo de verdade. A criptozoologia é o estudo de espécies de animais lendários, mitológicos, hipotéticos ou avisados por poucas pessoas. Inclui também o estudo de animais presumivelmente extintos. A criptozoologia ainda aborda os seus tópicos de um ponto de vista antropológico, procurando relacionar os mitos de várias culturas com animais extintos ou desconhecidos. O termo foi cunhado sobre as expressões cripto,
do grego cryptos e on, oculto, e zoologia, o ramo da ciência que estuda os animais, ou seja, o estudo de animais escondidos. Já que dragão, basilisco, víbora e serpente é um tipo de réptil, então as serpentes aladas ou voadoras são pterossauros e pteranodontes. Logo os antigos viram essas criaturas. Muitas pessoas, principalmente da biologia tradicional, consideram a criptozoologia como uma pseudociência, sendo assim não levando ela a sério. Porém, ela já fez provar a existência de vários animais conhecidos hoje, no qual um dia já foram considerados lendas e pura ficção ou fantasia. Há um exemplo, é o okapi, um ex-animal mitológico conhecido como unicórnio africano. É um fóssil vivo dos dias atuais. Uma imagem esculpida de um animal metade zebra, metade girafa. Por muito tempo se pensou que era pura fantasia do artista. Chegou a ganhar um nome de brincadeira, unicórnio africano. Quando se descobriu que era de verdade, em 1901, na República do Congo, o okapi foi classificado como o parente mais próximo da girafa. Esse animal até foi adotado como símbolo oficial da Sociedade de Criptozoologia. Outros animais que já foram considerados lendas e hoje são animais normais: gorila, canguru, ornitorrinco, dragão de Komodo e a lula gigante, dentre outros. Em 1945, Valdemar Jorset, um residente de Acambaro, México, que tinha experiência arqueológica, tinha descoberto figuras de barro enterradas ao pé do El Todo Mountain. Eventualmente, mais de 33 mil estatuetas de cerâmica e pedras foram encontradas. Estes vão desde artes detalhadas para instrumentos musicais finos, para aproximadamente em forma de representações de animais e de criaturas monstruosas. As figuras que representam répteis têm desconcertado alguns arqueólogos que examinaram a coleção. Algumas dessas estatuetas assemelhavam-se a dinossauros e a pleisiossauros, mas visto que, segundo as teorias correntes, essas criaturas desapareceram há 65 milhões de anos atrás. Como esse povo sabia fazer tão detalhadamente um dinossauro, a não ser que eles tinham visto esses animais? Datação das peças pelo carbono 14. Fragmentos de uma estatueta foram analisados pelo laboratório de datação através do radiocarbono da Sociedade Isótopos, em Nova Jersey, e constatou-se que a matéria orgânica presente nelas tinha cerca de 3.500 anos. Testes adicionais efetuados nos laboratórios da Universidade da Pensilvânia, com radiocarbono e pelo método de termoluminescência de se datar cerâmica, indicaram uma idade de cerca de 6,5 mil anos. Para diminuir dúvidas, algumas estatuetas foram entregues para análise a préfitos que não sabiam que provinham da coleção de Jersey, e como resultado aventuaram a possibilidade de serem reproduções modernas. Porém, quando foram informados de sua origem controversa, estranhamente calaram-se. Os restos de um cavalo da Era do Gelo, o esqueleto não fossilizado de um mamute lanoso e uma espécie de séries antigos de crânios humanos foram encontrados no mesmo local que os artefatos de cerâmica, validando a antiguidade do lugar. Dr. Ivan Sanderson foi surpreendido em 1955 para descobrir que não havia uma representação precisa de um braquiossauro, quase totalmente desconhecido para o público em geral naquele momento. O ponto é que é uma representação absolutamente perfeita do braquiossauro, conhecido apenas da África Oriental e América do Norte. Até aqueles duvidaram da velocidade dos artefatos tiveram que engolir a língua diante das evidências. Em 1977, um programa chamado Jurassic Art fez uma matéria sobre Acambaro, apresentada por Neil Sturdy, presidente do Early Racing Society West da Sociedade Epigráfica Mexicana. O objetivo deles era um só: desmascarar a coleção, alegando serem fraudes fabricadas recentemente. Eles enviaram 2 amostras das cerâmicas de Jersey, uma de um homem e uma de um dinossauro, para um laboratório particular de carbono 14. E o resultado foi que a figura humana era de 2.000 anos antes de Cristo e a do dinossauro de 500 anos antes de Cristo. Study ficou embaraçado sem saber como explicar o fato de o carbono 14 ter novamente provado que as estatuetas não eram falsificações, e teve que alegar que a estatueta humana tinha que ser aceita, mas o laboratório errou, entre aspas, quanto a do dinossauro.
No mesmo ano, uma equipe japonesa foi ao local produzir um programa chamado Os Antigos Viram Dinossauros. O apresentador japonês examinou a figura de uma estatueta e ficou admirado com o fato de ser parecida com a figura do livro dos dinossauros japoneses, chamado Amagasauro Kazai. O narrador ficou perplexo ao constatar que os antigos deveriam mesmo ter visto os dinossauros há 4.500 anos atrás, porque não tinha como imaginá-los, vendo somente os esqueletos no solo. Ele disse que quando o homem moderno encontrou esqueletos de dinossauros, o tamanho dos dinossauros como o iguanodonte eram ridiculamente inexatos. Se tomaram conhecimento da forma natural de iguanodonte quadrúpede nos últimos anos, pois antes disso pensavam que ele vivia em posição ereta, com apenas as patas traseiras no solo. Mas os iguanodontes na coleção de Acambaro já eram quadrúpedes, e todos os demais tipos de dinossauros eram retratados com exatidão. Além disso, não havia a mínima chance de os antigos moradores de Acambaro retratarem perfeitamente os dinossauros tendo como ponto de partida os fósseis no solo. Os primeiros esqueletos de dinossauros só foram descobertos em pleno século XIX, e mesmo assim demorou para os paleontólogos modernos conseguirem reconstruir esses fósseis em conformidade à sua forma original, com a ajuda de todo o conhecimento e tecnologia da última geração. O doutor Emerson, médico em Guadalajara e Acambaro e escavou durante os anos de 1960, afirmou que durante a década de 40 e até os primeiros anos da década de 50, nada era conhecido sobre os dinossauros no México. Não havia sequer livros, folhetos, desenhos, filmes ou qualquer informação sobre eles. O único esqueleto de dinossauro no México nos anos 40 era de um brontossauro próximo da estação ferroviária de Chupa, na cidade do México. Para que os antigos habitantes de Acambaro retratassem milhares de dinossauros com tamanha perfeição e exatidão, eles tinham que ter visto as criaturas, da mesma forma que eles viam as outras coisas que eles também fabricavam. Hoje as estatuetas de Acambaro estão em uma exposição ao público no Museu Jersey de Acambaro. Pessoal, nosso tempo acabou. Essa será a parte 1. Espero que tenha gostado. Em breve irei trazer a parte 2. Certo?